E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou contar a história do volume 1 de Blood Led. Blood Led é um mangá de 2010 que foi publicado aqui no Brasil pela Panini. Se vocês têm medo ou não gostam de receber spoilers, eu vou colocar um tempo que está aparecendo aqui embaixo agora, onde já parei de falar dos spoilers. Eu estou apenas dando a minha opinião do volume 1 como um todo. Então se vocês não se preocupam com spoilers, eu digo para vocês se sentarem em seus lugares, porque a história vai começar agora. Bom, a história começa com o nosso protagonista, o Stas. Ele é um vampiro, ele mora em um mundo conhecido como Makai, e esse é como se fosse o mundo dos demônios. Bom, basicamente, esse mundo ele é dividido em regiões e o Stas, ele é o líder de uma região. E como tem todo esse estigma aí de que os vampiros são criaturas sanguinárias que atacam humanos para pegarem sangue, para tomar o sangue deles, o Stas ele é completamente diferente, porque ele é apaixonado pela cultura dos humanos, tanto que ele gosta muito de mangás, HQs, figures, e ele é apaixonado por toda a cultura dos humanos. Um dia, quando ele está no tédio no apartamento dele, jogando videogame, um dos capangas dele, o Deck, ele basicamente pega e fala para ele que do nada, por algum motivo, apareceu uma humana ali no mundo deles. Isso é uma coisa que não acontece todos os dias. O Stas então ele pede para que levem a humana até lá sem tocar nela, porque basicamente nesse mundo tem meio que uma lei que diz que se uma humana pisa no mundo dos demônios, os demônios podem atacar ela por motivo nenhum, basicamente pelo simples fato de matar. Quando o Deck fala isso, o Stas pede para eles levarem ela até lá, e nesse meio período ele fica basicamente desesperado, porque ele não sabe como que ele vai reagir a essa humana. Se ela é uma japonesa, por exemplo, ele não sabe se ele agradece pelos mangás, pelos animes, pelos Playstations, como ele deve se vestir, como que ele deve estar, como que é uma humana. Ele fica muito em pânico sobre o que ele vai fazer, sobre o que ele vai vestir, sobre o que ele vai falar, até que a humana finalmente chega lá. Quando ela chega lá, basicamente ele manda todo mundo ir embora, e os membros da gangue dele vão meio que se perguntando o que ele vai fazer com aquela humana. Será que ele vai sugar todo o sangue dela? Será que ele vai matar ela? Eles ficam discutindo sobre isso, até que eles veem que tem um cara vendendo umas espécies de plantas ali. E o Deck vai até lá, ele fala assim, o cara tem uma licença, porque tipo, não é a casa da mãe Joana. Você não pode chegar lá e basicamente comercializar qualquer coisa sem ter uma licença para isso. Você precisa falar com o líder daquela região para ver se ele aprova e tal, tem toda aquela burocracia. O problema é que esse cara quer falar com o Stas, só que como o Stas está com a humana ali no quarto, ele não está tão, digamos assim, com a agenda aberta para receber ele. Então esse cara fala que ele vai fazer o Stas ir lá. Durante esse meio tempo, o Stas está lá conversando com a menina, eles estão conversando sobre várias coisas aleatórias, e o Deck liga para ele falando que aquele cara basicamente surtou. Ele tem umas plantas com espinhos, ele está atacando todo mundo ali. O Stas ele não quer ir lá, ele fica revoltado porque o cara está enchendo o saco dele, até que o ponto que ele meio que fala, tá bom, tô indo aí. Ele fala para a humana não sair daquele apartamento, para ela ficar lá, que ele volta rapidinho. Quando ele chega lá, aquele cara meio que começa a atacar ele com as plantas com espinhos, e aquilo nada faz ferimento nenhum no Stas. E com um único movimento ele consegue explodir o coração daquele cara. Todo mundo comemora, todo mundo fica feliz e tal, só que quando eles voltam para o apartamento do Stas, basicamente tem uma planta ali, e essa planta cospe ossos humanos. O problema aqui é que assim, o Stas ele fica totalmente desesperado, só que por algum motivo aquela humana tá ali. O nome daquela humana é Fuyuki, e ela não entende porque ela não sabe nem explicar, mas agora ela tá basicamente sem roupa ali. E por algum motivo também, o Stas ele não sente mais toda aquela atração que ele sentia por ela no começo. Ele começa basicamente a tratar ela como se ela fosse um cidadão normal daquele mundo. E o Deck ele basicamente explica que no mundo humano, quando você morre, você vira um fantasma. Isso explicaria uma bandana branca que apareceu na cabeça dela. E como basicamente o Stas ele não quer um fantasma, ele quer um humano ali para conversar, ele decide que ele vai tornar ela humana, porque ele já tem o espírito dela e os ossos. Só falta a carne. Agora, como ele vai fazer isso? Ele começa a estudar.
E como ele começa a estudar? Lendo mangás. Basicamente, ele começa a procurar vários mangás e é notável o jeito que ele muda com a Fuyuki. Porque como antes ele começava a conversar com ela, falava sobre a cultura japonesa e tal, agora ele meio que trata ela de qualquer jeito. Ele meio que é seco com ela fala alguma coisa, ele não liga. Até que ele fala que ele achou a solução para reviver ela. Que é basicamente, ele vai ter que achar 7 esferas do dragão e esse dragão vai realizar um pedido seu. Ela fala que isso não tem a menor lógica, ele ficar procurando soluções em mangás. E mangás são histórias fictícias. Ele então fala que quando ela foi para esse mundo, ela viu uma espécie de porta, digamos assim, e ela foi até lá. E que ela lembrava onde essa porta estava. Ela leva o Stas até lá, e quando ele chega lá, basicamente, ele fala que isso é uma porta extremamente rara, que poucos magos nesse mundo conseguem fazer essa porta. Só que tem um pequeno problema. Como ela virou meio que um fantasma recentemente, ele não sabe se ela pode ultrapassar ou não. Então o que eles fazem? Eles vão até o restaurante da Satie. A Satie, ela meio que tem poderes ocultos e ele pede para ela fazer isso. Para ela ver se ela pode, se a Fuyumi pode ir para o mundo dos humanos, se ela suportaria ficar lá. A Fuyumi, junto com o seu mascote, o Mamejiro, eles fazem esse poder deles e eles falam que ela pode ir para o mundo dos humanos, só que ela não pode ficar lá por tanto tempo. O Stas e a Fuyumi, então, eles começam a conversar sobre isso e o Stas fala que ele vai junto com ela para o mundo dos humanos. Só que isso ia desencadear uma treta, porque se o Stas não está ali, logo aquela região não tem um líder. E se não tem um líder, várias pessoas vão começar a ficar brigando para tomar o lugar do Stas. O Stas, ele não se importa com isso, porque tudo que ele quer está do outro mundo. Ele não vai ficar preocupado com o que acontece nesse mundo, se tudo que ele quer está no outro mundo. Enquanto está acontecendo todo esse borbúrio lá dentro, essa confusão, o Deg, junto com um outro rapaz, o Yoshida, que ele ia apresentar como um novo membro da gangue para o Stas, chegam ali. E como está toda essa confusão, o Stas ele meio que teria que ficar ali naquela região para evitar toda essa confusão. Ele basicamente fala, se eu não posso ficar nesse local, então eu vou eleger outro cara. E ele elege justamente o Yoshida, que acabou de chegar lá. E quando ele toca no Yoshida, o Yoshida vira ele. Aí o Deck tem uma ideia. Como o Stas ele não pode sair do mundo dos demônios, o que ele vai fazer? Ele vai sair com a Fuyumi para ir para o mundo dos humanos. Só que como o Yoshida pode virar outras pessoas, ele é até conhecido como o Mímico, ele vai deixar o Yoshida no lugar dele enquanto ele vai para o mundo dos humanos. Então tá safe. Ele passa o dia e ele vai lá junto com a Fuyumi, ele até se arrumam para ir. E quando eles chegam no outro mundo, curiosamente, eles caem exatamente dentro do quarto da Fuyumi. O Stas ele fica um pouco assustado porque o quarto dela é completamente vazio. Só tem a cama, armário e uma escrivaninha onde ela estudava. Ele até pergunta se aquilo é uma prisão, porque basicamente não tem nada lá. Ela então fala que ela não faz muita coisa, ela só estuda e tal. Então o Stas pede para irem até a escola dela. Quando eles estão saindo da casa dela, o pai da Fuyumi aparece. Ele está completamente irritado porque ela sumiu um dia inteiro, ela não foi na escola, ela não deu notícias. E agora que ela aparece com um cara totalmente desconhecido. Quando ele começa a surtar, o Stas espirra água que está dentro de um borrifador. E ele explica que ele tem poder também de controlar os humanos. Só que ele só poderia fazer isso se ele mordesse as pessoas. Só que para evitar toda essa dor de cabeça, ele meio que extraiu uma toxina que tem nos dentes dele. Que é exatamente essa toxina que faz ele manipular as pessoas. E depois que ele borrifa aquilo no pai da menina, tá de boa, tá tranquilo. O Stas, ele chega do lado de fora, ele até assusta, porque ele fala que o sol é quente, mas não é tanto quanto ele esperava. E basicamente ele fala que teve uma guerra muitos anos atrás entre o mundo dos humanos e o mundo dos demônios. Só que com o passar do tempo, como o ceticismo foi aumentando e tal, as pessoas acabaram meio que desacreditando que esse mundo dos demônios existem. Então é muito provável, vários demônios sempre vão para aquele mundo, só que eles vão disfarçados. Então eles não podem levantar tantas suspeitas assim. O problema é que o Stas ele fica muito maravilhado. Quando ele vê um trem, quando ele vê um carro, quando ele vê posters, quando ele vê coisas na televisão, ele fica muito eufórico. Ele não consegue esconder o quão animado, o quão empolgado ele está só por estar naquele mundo.
E aí eles finalmente chegam na escola da Fuyumi. Quando eles chegam na escola da Fuyumi, acontece que a Fuyumi fica com o pé atrás dos dois entrarem. Porque basicamente lá ela tem professores que conhecem ela, tem amigos, tem diretora, todo mundo ali que conhece ela. Só que o Stas meio que caga pra isso e sai borrifando aquela água em todo mundo. Quando ela tá na escola, o Stas fala pra basicamente ela seguir a vida dela normalmente, que ele vai dar um passeio. Quando ela tá na aula, uma das amigas dela se aproxima e pergunta por que ela não veio na aula ontem, porque ela não é de faltar. Só que antes da Fuyumi explicar o que aconteceu, a outra amiga dela fala que ela tava na aula ontem e que elas até foram para um karaokê depois. E basicamente a Fuyumi ela entende que aquilo não só meio que controla a mente da pessoa, como também adiciona memórias a essa pessoa. E ela meio que entra numa crise existencial, porque basicamente não faz diferença ela tá mais ali. Ela começa a chorar, ela fica toda triste, e nesse momento o Stas aparece. Ele até se pergunta por que ela tá triste, por que ela tá chorando, e ela fala que basicamente ela estando ali ou não estando é totalmente, sabe, não importa mais se ela tá ali ou não. E que ela quer, se for para ela ficar nesse negócio meio que sendo descartável, ela prefere nem existir mais. O Stas ele sai dali e começa a falar, pô, beleza, então tá, já que você é um fantasma, dizem que os fantasmas começam a desaparecer pelos pés. E só aí a Fuyumi repara que ela tá ficando invisível, literalmente. O Stas fala pra ela que aquele carinha lá, o Mamejiro, ele disse que ela ficaria no mundo dos humanos, só que por um tempo muito curto. E exatamente isso que tá acontecendo, ela tá meio que desaparecendo agora. Como ela fica totalmente desesperada, porque ela não quer desaparecer, o Stas ele morde a ponta do dedo, sai um pouquinho de sangue, e ele fala para ela chupar aquele sangue, porque ele canalizou uma boa quantidade de energia ali, e isso faria ela voltar ao normal. Ela faz isso, só que ela acaba meio que adormecendo por conta daquela energia. Quando o Stas está caminhando pela escola, ele fala que aquilo é um pouco estranho, porque ele não sabe porque ele se apegou tanto a Fuyumi. E outra coisa que é estranha também é que basicamente ele fala que ele está andando por volta de vários adolescentes, meninos e meninas, e ele não sente uma vontade de beber o sangue deles como ele fez há muito tempo atrás. Então, depois de um tempinho ali na escola, eles voltam e o Stas ele fala que como um RPG eles têm que ir recarregar as energias antes deles enfrentarem o chefão. E a Fuyumi ela explica, peraí, mas que chefão que você está falando? Ele fala Akihabara. Akihabara ele é basicamente o centro de toda a cultura geek, otaku, nerd do Japão. É o sonho de todo otaku que quer ir pro Japão só para conhecer esse local. Inclusive, se você for pro Japão, me leva. Nunca te pedi nada, beleza? Quando eles chegam no quarto da Fuyumi, tem uma mulher ali. Aquela mulher o Stas não conhece, só que ela fala que foi ela que criou aquela porta. E que agora... Caramba, não acredito que esse cachorro vai começar a latir agora. E agora, como eles passaram por aquela porta sem pagar ela, eles vão ter que pagar pra ela, só que o Stas ele não quer pagar. Então é um absurdo ela tá meio que cobrando para eles fazerem isso. Só que o que o Stas não contava é que essa mulher sabe, ela tem provas de que o Stas saiu daquele mundo e deixou um Zé Ruela no lugar dele, brincando de ser o Stas. Aquela menina começa meio que a subornar ele, digamos assim, e até o momento que ele começa a ficar bem revoltado, ele vai até querer agredir aquela mulher, que é até Hidravel, o nome dela. Ela meio que teletransporta ele para outro local, e meio que fazendo a Fuyumi como refém, ela meio que pega e faz o Stas ir até um local onde ele vai ter que pegar uma coisa para ela. Enquanto o Stas está indo nesse local, ela começa a conversar com a Fuyumi, e a Fuyumi meio que explica tudo o que aconteceu para ela. E a Hidrabel então ela começa a falar que ela sempre usou essas portas para ir de lugar a lugar onde ela quisesse ir, só que ela sempre desativava essa porta. Sempre que ela atravessava, ela desativava tanto a de entrada como a de saída. Só que alguém que ela não sabe quem é essa pessoa ativou tanto a entrada como a saída. E isso não é qualquer mago que faz, teria que ser um mago muito poderoso para desativar isso. E basicamente ela quer que o Stas encontre essa pessoa. A Fuyumi fica intrigada e ela pergunta o que ela vai fazer quando encontrar essa pessoa. Óbvio, ela vai se casar com aquela pessoa.
Eu não tô brincando, ela vai fazer isso mesmo. O Stas, então, ele entra até naquela porta ali e ele vê que é basicamente uma loja de roupas. Ele chega lá e ele pede pro atendente aquela coisa que ele veio buscar. O atendente leva ele até os fundos e tem basicamente uma cueca Oni que está em um quadro. Só que para ele ter posse daquilo ali, ele vai ter que vencer o homem mais forte daquele local, que é aquele próprio atendente. Aquele atendente ele ataca o Stas assim do nada. Só que como o Stas ele tem um poder muito forte, só com o olhar ele paralisa aquele atendente, acabando nocauteando ele com um único soco. Quando ele vai meio que pegar o diabo daquela cueca, a Hydrabel junto com a Fuyumi aparecem e ela fala que era basicamente para ele comprar qualquer porcaria daquela loja que já estaria tudo safe. A Fuyumi então ela explica tudo o que está acontecendo para a Hydrabel e até o momento que a Hydrabel ela meio que fala que sim, existe um livro que ela tinha que consegue reviver as pessoas. O Stas ele fica completamente maluco, ele pergunta se ela sabe onde está esse livro, só que ela fala que ela vendeu para outro cara, e que é basicamente o Wolf. O Wolf ele é uma gangue de lobos, né? E basicamente o Stas ele conhece ele, só que quando ele meio que pede para a Hydrabel teletransportar eles para lá, ela não quer, e acaba meio que o Stas acaba se machucando por conta disso. Eles voltam até o mundo dos demônios e eles estão lá conversando sobre como eles farão isso, porque não é simples assim ir até lá pedir aquele livro para o Wolf e vai ficar tudo safe. Não, como o Wolf ele é líder de outra região, não seria tão simples assim, teria um lance mais burocrático. Então, junto com a Fuyumi e o Mamijiro, eles chamam uma espécie de carruagem, né, nesse mundo, que é o Stas até comenta que é uma das carruagens mais rápidas que tem, e eles comentam que eles vão até lá. Enquanto isso, o D que ele pega e faz a ligação pro Wolf, que eles vão se encontrar e tal. Só que o Wolf, ele é um cara bastante assim agressivo, né? Tanto que quando a gente vê ele pela primeira vez, ele tá lutando como um cara e esse cara pede de lavada pra ele, sem nem provocar um arranhão. O Wolf fica até meio puto porque ele pensou que era um cara forte, só que ele nem suou pra derrotar esse cara. Enquanto o Stas, a Fuyumi e o Mamijiro estão indo pra lá, naquela carruagem pra lá de ridícula, de rápida, o Wolf começa a ficar meio puto porque eles estão demorando demais. Então o Wolf decide que vai ir andando. Os membros da gangue dele até falam que é meio perigoso ele como líder daquela religião. Ele como líder daquela região tá andando sozinho, porque vai que aparecem outras pessoas querendo derrotar ele para tomar o lugar dele. E ele fala que ele quer que isso aconteça, porque pelo menos ele vai ter uma certa emoção a mais. Quando o Stas e a Fuyumi junto com o Mamijiro estão no meio do caminho, basicamente eles veem que o Wolf já está ali. E como a carruagem está muito rápida, eles não vão conseguir parar a tempo, usando um bastão de ferro, o Wolf ele quebra aquela carruagem no meio. Só que o Stas e a Fuyumi junto com o Mamijiro estão tudo bem, eles conseguem fugir de lá antes. E aí a primeira vez que os dois se encontram. E é assim que acaba o volume 1 de Bloodlet. Bloodlet, ele é um mangá muito divertido, você dá muitas risadas lendo ele, principalmente pelas referências. Se você gosta, se você leu bastante mangá, assistiu bastante anime, vocês vão reparar várias referências aqui. O Stas também, por ele ser um cara totalmente fanático pela cultura oriental, mangás, action figures, animes, você meio que consegue entender o lado dele, porque caramba, é como se ele fosse um brasileiro, digamos assim, que quer ir pro Japão para ver toda essa cultura de perto. Então você consegue meio que se identificar com ele nesse ponto. E é engraçado que ao mesmo tempo que ele ajuda a Fuyumi a trazer a humanidade dela, digamos assim, de volta, ele mesmo se questiona por que ele está fazendo isso, porque ele não consegue entender por que ele iria tão longe só para trazer uma humana de volta que ele nem conhece direito. Então você fica também um pouco intrigado do porquê ele está fazendo isso, junto com o passado misterioso dele. Então, se vocês estão ansiosos para ver a continuação da história desse mangá, continuem aqui que eu vou
trazer a história desse mangá, porque eu adoro esse mangá e eu não sei como ele não fez sucesso, cara. Ele tem um anime, eu não vou lembrar o ano que o anime dele lançou, mas o anime dele só teve uma temporada, contando com 12 episódios, e o anime dele é maravilhoso. Se vocês quiserem comprar esse mangá, eu vou achar ele em algum lugar e colocar o link aí embaixo. Eu também vou deixar o link aqui embaixo pro meu Instagram, onde eu coloco várias notícias de filmes, séries, mangás, HQs, tudo que vocês gostam lá. Então dá uma olhada lá. É isso, pessoal. Eu agradeço bastante a audiência de vocês. E até mais.